Olá a todos. Chuka Umunma é o diretor-gerente e chefe da EMEA na área de ESG. E ele vai falar um pouco sobre o que ele está fazendo na JP Morgan e o que a JP Morgan está fazendo em relação a isso, em relação à mudança climática, em relação a títulos de ESG. Chuka, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Fale um pouco sobre a sua história. Conte um pouco da sua vida para nós. Como você chegou a trabalhar nessa empresa global e tentando causar mudanças e em relação ao seu passado também, o que você fazia antes? Era completamente diferente? O que você faz na JP Morgan? Na verdade, eu estou do outro lado do muro agora, tentando mudar o mundo. Do outro lado, e na verdade é isso que nós estamos fazendo aqui no banco. Com muita frequência, o que fazemos no setor financeiro é descrito como, na verdade, algo que atenderia às necessidades daquele 1% da economia, que são os mais ricos, etc. Mas isso, na verdade, quando pensamos no tamanho da instituição, de certa maneira, somos o maior banco do mundo. Então, na verdade, estamos trabalhando com um grupo enorme de pessoas e dezenas de milhões de americanos têm ações ou têm interesses diretos ou indiretos nesse banco. E, na verdade, é uma instituição muito importante para a sociedade. E todos esses interesses estão incluídos no que fazemos como empresa. Então, muito além dessa estrutura de poder muito grande, esse banco, na verdade, é um banco que lida com pessoas, com transparência, com empresas, com pessoas do mundo todo. E, na verdade, é um privilégio muito grande. E, para mim, na verdade, foi uma mudança muito significativa. Eu fui um parlamentar no Reino Unido e já fui parte do gabinete paralelo na área de negócio. Então, eu tinha essa grande experiência no setor público e agora estou trabalhando do outro lado, no setor privado. E, para mim, na verdade, foi parte de uma transição, de um processo contínuo de mudança. Sim, sim, é importante considerar, quer dizer, o valor e a relevância dessas instituições. Estamos falando de grandes valores, grandes volumes de capital, 200 ou 300 trilhões de dólares nos próximos anos. Na verdade, não temos recursos públicos para suprir toda essa necessidade e atender a todas as necessidades do mundo, inclusive todos os impactos das mudanças climáticas, quer dizer, tufões e furacões, enchentes, etc. E nós precisamos, então, do apoio do capital privado e do mundo financeiro. Então, temos que achar essas soluções juntos. Eu gosto, muito obrigado, Sean, por ter mencionado o termo soluções. Eu acho que isso é muito importante, faz parte do nosso trabalho. Nós buscamos soluções, principalmente nos últimos 18 meses. Isso se tornou algo muito importante. E, na verdade, desde a última grande crise global, que foi a crise do mercado financeiro 2008, 2009, na época, o mercado financeiro foi visto e descrito por todos como a causa do problema, a raiz do problema. E desde então, houve uma mudança de percepção. E agora, o mundo financeiro tem sido visto como parte da solução, não mais parte do problema. E isso, claro, tem a ver com os diferentes componentes do setor. Na verdade, o setor financeiro conseguiu provar que pode fazer coisas positivas pela sociedade e pode ajudar, por exemplo, durante os períodos de lockdown, pode ajudar a sociedade a se manter viva, mas, na verdade, desde a grande crise financeira de 2008, não há nenhuma dúvida de que o papel dos serviços financeiros mudaram. E, na verdade, e quando pensamos então, nessa ressaca de dívidas, que todo mundo agora vai ter que
enfrentar após a Covid. Vai ser impossível fazer isso, vai ser impossível para qualquer governo sem um apoio do mercado financeiro. Então, você só vai conseguir esse capital que vai ser necessário, ou seja, 3, 4 trilhões por ano, com o apoio do capital privado e do mercado financeiro. E nós precisamos fazer isso rapidamente. Sim, e essa é a realidade. Perdão. Na verdade, isso nos faz acordar, né, para a urgência e a importância desse problema. Sim, isso é importante. Quando pensamos nos compromissos das grandes economias, com essas metas de 2030 e também as metas de 2050, e, na verdade, a capacidade de atingir essas metas, o que tem sido discutido nos últimos anos, na verdade, começamos a pensar mais quando pensamos em 2030, estamos falando do futuro próximo, 8, 9 anos. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, quer dizer, o que é animador na sua área de trabalho. Na verdade, nós conhecemos os problemas, precisamos conhecer soluções agora e falar de esperança. Sim, eu acho que uma coisa importante é que todos nós assumamos compromissos e como, na verdade, isso ficou muito claro na carta que é enviada anualmente pelo nosso CEO a todos os funcionários e investidores e ao mercado, na verdade. É importante, por outro lado, que as suas ações, as suas palavras venham acompanhadas de ações. E, nesse sentido, nós demos grandes passos à frente como um banco. E já em 2020, nós atingimos a neutralidade de carbono operacional e pretendemos manter isso nos próximos anos no futuro. E também financiamos a transição rumo a uma economia mais verde e sustentável no volume de 230 bilhões de dólares no ano passado. E, na verdade, ainda estamos um pouco longe de onde queremos chegar, mas já demos passos importantes nessa direção. E é importante que nós tenhamos, então, metas ambiciosas. E há dois lados dessa história, né? Um deles, na verdade, é alinhar o nosso portfólio de financiamento aos princípios do Acordo de Paris. Espera aí, alinhar, então, o portfólio de financiamento aos objetivos do Acordo de Paris. Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. E também definir claramente como pretendemos atingir isso, definindo os setores que vão ser prioritários para que atingimos essa meta. E não escolhemos setores mais fáceis. Então, começamos com o setor de energia, petróleo e gás. E, além disso, eu vou falar um pouco sobre como isso vai funcionar. Além disso, nós nos comprometemos a financiar nos próximos 10 anos, ou facilitar o financiamento no valor de 2 trilhões de dólares e meio para ajudar a viabilizar essa transição rumo a um mundo sem carbono, com baixo carbono. Na verdade, precisamos ser ambiciosos para que todos possamos chegar onde queremos chegar e evitar também essas catástrofes que estamos debatendo aqui. Bem, na verdade, são metas e são objetivos muito ambiciosos, mas é interessante que você tenha, na verdade, selecionado essas áreas que são áreas de alta intensidade de carbono, petróleo e gás, por exemplo, energia. E como você sabe, na verdade, e é muito importante, quer dizer, nós somos patrocinados pela JP Morgan, então vocês sabem muito bem tudo o que estamos fazendo aqui e vocês conhecem muito bem quais são nossas atividades, nossos objetivos, e nós, para realizarmos essa transição que queremos realizar, nós não podemos fazer isso sem esses setores que são muito intensivos em carbono. E eu gostaria de saber como você avalia, quer dizer, com base nesses objetivos, o apetite do mercado para os lados dos investidores e dos emissores também. Bem, nós selecionamos esses setores que são bastante difíceis, bastante complexos, exatamente porque eles podem ter um impacto maior.
E eu acho que foi um bom lugar onde começar. E já foram identificadas rotas de transição por diferentes atores nesses setores. E também é importante saber que nós podemos trabalhar com esses setores, mas, por exemplo, no caso de petróleo e gás, esse setor vai também ter um impacto nas cadeias de suprimento de outros setores, então vai ajudar a transição desses outros setores também. Mas eu acho que uma coisa muito difícil para as grandes empresas, não somente de petróleo e gás, mas em geral, é que é importante reconhecer que, do ponto de vista de sustentabilidade e ESG, é mais ou menos como na época do faroeste. Estamos assim, desbravando, e acho que isso é muito encorajador, como você mencionou, e já foi mencionado outras vezes agora, durante esse evento também, como o lançamento desses títulos sustentáveis, de ESG, e qual o volume de recursos que faz parte desse mercado. Isso é algo muito interessante e tem crescido muito nos últimos 5, 6 anos, apesar de termos tido um governo aqui nos Estados Unidos totalmente contrário a essa agenda nos últimos 5 anos. Isso, do ponto de vista de um emissor empresarial, é interessante ver que estamos em um ambiente que muitas vezes pode ser contrário a isso, mas estamos trabalhando num mundo em que há diferentes marcos, diferentes normas e padrões, mas que tem um apetite por isso. Ou seja, há uma série de diferentes setores e diferentes padrões e, na verdade, há outras dificuldades ligadas também à obtenção dos dados corretos. E isso é mais fácil quando pensamos em dados ambientais e dados sociais. Na verdade, há uma conexão muito forte entre E e S na sigla ESG. E, principalmente, se pensamos, então, nos mercados médios, se pensamos nos índices como o Dow Industrial e no FTSE 100, etc., estamos falando de grandes empresas, grandíssimas empresas, e que têm, na verdade, uma grande capacidade de realizar mudanças, e eles também têm uma equipe capaz de coletar dados e publicar relatórios, etc. Mas estamos falando de empresas menores, muitas delas não têm essa capacidade interna de divulgar esses dados e fazer todas essas pesquisas. E isso torna isso mais difícil para que essas empresas possam fazer essa transição e que dificulta para essas empresas poder atingir os investidores e atender às necessidades dos investidores. E isso, mas de qualquer jeito, está mudando, está mais fácil do que estava há 2, 3 anos atrás. Sim, as coisas estão mudando. E nós vemos que o mercado está mudando para melhor. Isso nos dá esperança. Nós sabemos quais são as soluções. Como você disse, as rotas já foram estabelecidas para diferentes setores. E nós sabemos que o capital, as fontes de capital estão interessadas. Nós precisamos induzir, então, essas mudanças. E, na verdade, não é tão simples assim, mas sabemos o que fazer. Bem, e nós temos, então, já todos esses compromissos da JP Morgan, os 2,5 trilhões que você mencionou. Mas a minha pergunta é como podemos acelerar, então, esse processo? Você vê muita gente batendo na sua porta interessada em fazer isso, ou vocês fazem um trabalho mais proativo de ir atrás das pessoas? Como está funcionando? Bem, nós temos uma demanda interna e externa muito grande, está crescendo exponencialmente. E, na verdade, nós temos um grupo que foi criado no ano passado e que trata exatamente disso aqui nos Estados Unidos. E, na verdade, foi um projeto piloto em muitos sentidos, e em relação à demanda esperada, foi muito maior do que esperávamos. E nós tivemos, inclusive, que aumentar a nossa equipe e também criamos um grupo de transição de carbono em outubro para tratar especificamente daqueles setores que eu mencionei, que são muito intensivos nas emissões de carbono, para auxiliar e viabilizar esse processo de transição. E já
estamos trabalhando com especialistas do setor e também, nesse caso, a demanda cresceu de maneira exponencial. E isso, quer dizer, estamos pensando em como chegar até as nossas metas no prazo esperado. E eu vejo muitas coisas positivas acontecendo. E eu estava conversando com a minha equipe esta semana sobre isso. E algumas pessoas que entraram para a JP Morgan em 2021. E muitas vezes eu percebo, conversando com clientes, eu percebo que em certas empresas, quem lança essas ideias são o CEO e o CFO, e não necessariamente a pessoa responsável por sustentabilidade na empresa. E isso para nós é importante saber, na verdade. Saber que se nós conseguirmos convencer o presidente da empresa ou o diretor-geral financeiro, isso tudo vai ajudar a convencer todo o conselho administrativo da empresa. E, na verdade, depois, num segundo momento, podemos falar com a pessoa, que seja o chefe, o diretor de sustentabilidade. Mas, sim, isso vai ser útil para operacionalizar a nossa relação com a empresa, mas isso, naturalmente, não digamos, um resultado de uma pesquisa científica, é baseado na minha experiência, mas eu diria que se conseguirmos convencer os chefões das empresas, isso nos ajuda a convencer e a mudar a trajetória da empresa. Mas, 10 anos atrás, eu fui digamos, ministro paralelo de negócios aqui no Reino Unido. E, na época, eu lembro de que muito do nosso trabalho tinha a ver com a responsabilidade social corporativa e como promover a atuação de minorias na comunidade empresarial, etc. E, na verdade, o que nós vemos agora é que isso talvez seja menos importante. O que vemos agora acontecendo no mundo empresarial real, 10 anos atrás teria sido algo como impossível, algo totalmente radical. Ou seja, as empresas da época não teriam nem considerado a possibilidade de levar em consideração ou de se envolver em certas iniciativas, certos projetos. Ou seja, as mudanças foram tão drásticas. E o tipo de conversas que nós podemos ter agora com os presidentes de grandes empresas, isso tem tido um efeito fantástico na forma como a sociedade percebe a atuação das grandes empresas. E, na verdade, toda aquela situação que se seguiu à crise financeira de 2008, na verdade, isso gerou uma grande insegurança para os indivíduos e forçou as grandes empresas a mudarem sua forma não só de trabalhar, mas de se comunicarem com os indivíduos. E também essa percepção de que não podemos simplesmente adiar as soluções para a crise climática. E isso se tornou algo central no debate, porque não podemos mais esperar. E, na verdade, é fascinante participar desse debate e desse processo. Bem, e eu gostaria de perguntar, então, quais são os desafios que as grandes empresas encontram ao fazer essa transição? Bem, eu diria que nós lemos sobre diferentes histórias de controvérsias sobre empresas que estão envolvidas nesse mercado e sobre o que quer dizer, então, um rótulo ESG, um rótulo sustentável. Então, eu lembro que alguns anos atrás eu já pensava que isso tinha o potencial de se tornar um grande atrativo, um grande chamativo para o interesse dos investidores e do mercado como um todo. E eu acho que o mercado fez seu dever de casa ao longo desse tempo. E eu acho que garantir que nós apliquemos os padrões corretos e as normas corretas ao vender nossos produtos, isso e também que você tenha todas as garantias de terceiros e pareceres externos, etc. Isso ajuda a dar um foco maior, esclarecer melhor a situação para o mercado. Isso, naturalmente, trabalhando com todas as autoridades regulatórias de vários países, aqui no Reino Unido e nos Estados Unidos também. Então,
eu acho que não é simplesmente pensar que, não, a coisa está mudando ou que agora o trem dos títulos de governança, sustentabilidade, sociais e ambientais, ele está se movendo mais rapidamente por algum motivo externo. Não, na verdade, nós estamos atraindo mais recursos porque há mais interesse do mercado para esse tipo de atividade. Bem, e o que tipo de coisa que a JP Morgan fazia no passado e que agora talvez não faça mais, ou então pensando nos seus clientes antigos, vocês têm tido esse tipo de conversa sobre a transição? Porque, quer dizer, eu tive esse tipo de... Queria saber se vocês têm esse tipo de conversa com seus investidores tradicionais, seus clientes tradicionais. Bem, isso é interessante, porque eu percebo entre os investidores que simplesmente o desinvestimento tem se tornado uma proposta cada vez mais polêmica, porque parece que você está se lavando as mãos das responsabilidades, você se livra daqueles ativos que não são mais bem vistos. Mas até pouco tempo atrás era, digamos, visto como uma ferramenta legítima para ser usada em determinadas situações. Eu acho que agora é uma situação muito mais controversa. Agora, nos perguntamos muito mais o que você vai fazer de forma proativa para mudar as coisas, que tipo de engajamento você pode demonstrar para o mercado de que você está querendo mudar as coisas. O que eu diria é o seguinte, as pessoas têm que ser realistas. Elas também têm que apreciar tudo o que aconteceu até agora. Quer dizer, um banco com um balancete do tamanho da JP Morgan, um banco do tamanho da JP Morgan, naturalmente vai ter relações com grandes empresas que geraram milhões de empregos e ajudaram a melhorar os padrões de vida e fizeram parte da Revolução Industrial ao longo de muitas décadas, muito antes que nós soubéssemos que a emissão de gases de efeito estufa teriam efeitos nocivos para o mundo. Então, naturalmente, nós temos esse histórico, nós já nos envolvemos com empresas que são grandes poluidoras e que são parte do problema agora. E, na verdade, é isso que nós fizemos, quer dizer, isso tem que ser levado em consideração, é importante reconheçamos isso. Essa é a nossa história. Mas o que podemos fazer? Nós podemos simplesmente nos livrar dessas ações que nós temos, desses interesses que nós temos nessas empresas e lavar as mãos e podemos nos recusar a financiar qualquer atividade que gere problemas climáticos. E, na verdade, isso levaria essas empresas, ficariam outras, a buscar outros bancos que não se importam com o mercado e que dariam dinheiro para essas empresas continuarem fazendo o que elas estão fazendo. Bem, e muitos outros bancos dizem, não, se eu identifico uma atividade como lavagem verde, como greenwashing, eu simplesmente vou lavar as mãos e não vou trabalhar mais com vocês. Mas essa não é a nossa postura. A sociedade vai sofrer um impacto de uma maneira ou de outra, então nós temos que pensar em como provocar essa mudança. Nós temos que convencer, então, as empresas e acionistas de que o caminho melhor é realizar a transição. Então, nós queremos levantar os recursos para que possamos, então, provocar essa inovação e essa renovação do mercado. Eu diria que 1/3 das emissões previstas no Acordo de Paris virão de novas tecnologias que ainda não foram nem inventadas. Então, é importante saber que alguém vai financiar isso. E nós estamos aqui para exatamente financiar atividades que possam ajudar a coibir novas emissões. E eu diria que a transição vai ser uma transição justa, pelo menos é o que queremos. E o mercado vai precisar de legislação, de medidas de políticas públicas, e só podemos fazer isso, e eu digo do ponto de vista de uma pessoa que participou, que estava do outro lado, trabalhava em políticas públicas, nós só podemos fazer isso se houver um apoio do público. Se metade do país
acredita que há muitas oportunidades, que é um grande valor na geração dessas, digamos, esse novo mercado, isso vai ser possível. Então, nós temos que garantir que os governos comecem a criar novos setores e empregos nesses novos setores, e aí essas empresas antigas que têm um impacto maior, digamos, na saúde do planeta, elas vão naturalmente desaparecer. Temos que gerar empregos para substituir os empregos atuais. Caso contrário, não haverá nenhum ganho, a população não dará um apoio a isso. Então, em resumo, por mais que seja interessante, por mais que seja atraente, a ideia, as ideias que são divulgadas agora atualmente nos Estados Unidos em relação a modificar e melhorar a situação da economia, nós sabemos que essas ideias não têm um eco, não se refletem em todos os cidadãos americanos. É importante considerar todas as pessoas. E todas essas demandas, todo esse impacto no meio ambiente, as pessoas naturalmente se perguntam, bem, o que estamos fazendo em relação às novas tecnologias e como isso vai ajudar a equilibrar a economia e gerar mais prosperidade? E, na verdade, essa pergunta tem que ser mais perguntada e nós temos que debater mais isso. Bem, isso é muito importante. Sim, nós conhecemos os problemas, mas as soluções são mais complexas. E você tem razão, nós temos que ter soluções. E, claro, se não trabalharmos juntos com essas empresas que são problemáticas agora, nós vamos perdê-las e elas não vão buscar soluções e alguém mais vai trabalhar com elas sem que gere soluções. Então, eu agradeço muito. Eu acho que os comentários que você fez são muito interessantes. E a transição é algo muito importante. E, na verdade, isso faz parte do nosso trabalho. Bem, e nós sabemos que algumas coisas vão sobreviver, mesmo que não eliminemos completamente certos setores, eles, sem dúvida, vão diminuir significativamente, mas temos que pensar nas pessoas também, quer dizer, quando se reduzir significativamente a indústria do carvão, por exemplo, nós temos que pensar o que todas as pessoas vão fazer e onde elas vão trabalhar. E nós temos que, claro, pensaremos sobre isso mais para frente, mas agora precisamos concentrar em mudanças mais radicais. Sim, quando pensamos, por exemplo, nas nossas próprias metas em relação ao setor de petróleo e gás, nós queremos reduzir a intensidade de carbono desse setor e reduzir o nosso portfólio em 35%. Eu acho que isso é atingível e, na verdade, muitas dessas emissões elas nos permitem que, então, reduzamos a intensidade das emissões em 69% e, na verdade, estamos falando de um volume muito grande. Se começarmos a pensar em como fazer isso e quais metas são atingíveis, bem, nós consideramos isso com muito cuidado. Bem, eu queria perguntar uma outra coisa para você. Bem, a COP está para acontecer no país onde você mora. O que você espera que aconteça durante a COP? Naturalmente, se trata de política, né? A COP é um evento político. Bem, eu acho que nós trabalhamos com diferentes países, diferentes economias, e nós, do ponto de vista de um banco, agora, bem, eu acho que essa questão relativa a uma transição justa ou injusta, sim, quando falamos, quer dizer, que as economias mais ricas poderiam financiar essa transição e que talvez essa transição não seja tão justa assim, bem, isso não é algo que possamos resolver tão rapidamente durante uma conferência como a COP, não? Uma outra questão importante é sobre a necessidade de ter esse tipo de eventos. Quer dizer,
Então, que tipo de resolução global pode ser tomada nesse tipo de âmbito? Por exemplo, eu penso no que aconteceu na época da crise global de 2008, 2009. E eu lembro que, na época, o Gordon Brown era tinha a presidência do G20. E ele reuniu, na época, os principais líderes globais. Eles vieram a Londres para debater o que poderia ser feito e tentar acordar um conjunto de medidas. E, em seguida ao sucesso daquela reunião, ficou muito claro que esse tipo de reunião era fundamental. Se o Gordon Brown não tivesse feito isso na época, a solução não teria sido tão positiva. Então, nós precisamos que alguns líderes globais façam isso, ou durante ou antes da COP, para estabelecer certas regras. Eu acho que, como eu disse antes, o setor financeiro tem um papel muito importante a desempenhar e, naturalmente, talvez possamos debater que tipo de divulgação obrigatória tem que ser feita durante a COP, mas eu acho que podemos, na verdade, realizar certos progressos nessas áreas que não exigem grandes investimentos. Mas, para concluir, eu diria que eu estou bastante esperançoso, porque eu acho que tem uma atmosfera, um ambiente geral que propicia isso, e todos querem ver resultados que sejam acionáveis. E aí eu lembro que da última vez que tivemos esse tipo de ação, foi, eu acho que no início de 2020, eu acho que nós temos um sinal de que estamos caminhando na direção certa. Então, houve esse acordo em junho dos ministros das finanças do G20. Só, quer dizer, independentemente do que você pensa do acordo, só o fato que eles conseguiram chegar a um acordo entre essas grandes economias sobre alguns aspectos cruciais, eu acho que isso é o tipo de coisa que podemos ver durante a COP, mas nós estaremos lá e vou fazer o possível para contribuir com ideias e com debates e ver o que é possível ser feito para ajudar. E nós estaremos lá junto com vários clientes importantes do banco também. Muito obrigado, Chuca. Infelizmente, precisamos terminar. A gente deveria ter tido o dobro do tempo, mas muito obrigado por estarem aqui conosco. Eu vou também agradecer vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá? Não sou eu. Somos nós. Não, é um esforço de grupo. Não, mas todo o JP Morgan, a gente precisa, né, dessa transição e precisamos realmente ver quais indústrias conseguiram a transição, pois muitas delas são cruciais. Isso é vital e eu acho que você está certo. Estamos num ponto onde as pessoas estão começando realmente a ver que a indústria financeira é crítica para que isso ocorra. Muito trabalho precisa ser feito, precisamos ver aonde precisamos e como precisamos ir e como vamos fazer. Vai ser uma questão de como que a gente consegue conectar, né? Enfim, o dinheiro, essas outras soluções financeiras, eu acho que esse é o seu trabalho. Então, boa sorte, precisamos que vocês tenham êxito e, bom, muito obrigado por participar dessa conversa, como que a gente, né, lida com essas finanças verdes, às vezes a transição. Então, muito obrigado, tá, Chuca?